Olá, tudo bom, Bom. gente? Oi, Olá, pessoal, sim. boa noite. Belezinha, gente. Bom, primeiro, obrigada por quem está assistindo. É uma palestra que, para a gente, teve toda uma reviravolta de experiência, então vai ser bem legal dividir isso com vocês e ouvir a experiência e ouvir os comentários de vocês. Mas vamos ao que interessa mesmo, né? Vamos começar esse rolê e nos apresentar, né? O que são essas loucas aqui falando com vocês, né, meus amores? Exatamente. Só lembrando, né, Jé, se todo mundo está ouvindo, se está tudo bem, se está legal para vocês. Esse tema que é cada dia mais relevante, que é o modelo de aprendizagem. Todo mundo ouvindo? Acho que sim. Acredito que sim. Qualquer coisa, por favor, nos avisem no chat. Sim, a galera mandou aqui que tá tudo ok no áudio. Então, bora lá continuar. Bora nós. Bom, o tema da nossa palestra é como que o teste AB auxilia na entrega DevOps. E aí vamos nos apresentar. Vamos lá. Começando por mim, eu sou a Carol Vilas Boas, gente, esta mocinha aqui que vos fala. Eu sou escritora, começando por aqui, eu sou escritora, eu tenho alguns livros publicados de forma colaborativa, a gente trabalhou bastante toda essa parte de escrever, então eu tenho livros técnicos como o Jornada Ágil de Qualidade, o Jornada, daí a gente já foi para um Jornada Ágil de Liderança, né, que é um pouco mais aberto. São 7 livros que eu escrevi de forma colaborativa através dessa comunidade que eu faço parte, que é o Jornada Colaborativa, tá? Eu sou a mãe do Serginho, de um menino pequenininho de 4 anos, lindo, tá? Que não para, ele tá sempre o tempo todo aqui brincando com a gente, aprontando. Então, para mim, a minha maior realização, eu falo que é o meu maior projeto, tá? Sou a louca dos gatos, porque além de palestrar um monte, de ser dev advocate na ZUP, levando a palavra, né, do que a gente acredita, e cuidar de 2 comunidades, uma de mulheres, né, que é o que é a Ladies, que é focada em qualidade de software, outra comunidade, o Jornada Colaborativa, eu venho transitando em toda essa parte, né, aí eu resolvi ser a louca dos gatos, porque nada disso era para mim um hobby, e eu acabei ajudando algumas ONGs e algumas amigas a, né, pegar gatinhos de rua e trazer para cá e fazer toda uma parte de auxílio nisso. Pois bem, essa mulher maravilhosa, minha dupla. Sua gêmea. Bom, eu sou designer gráfico, eu sou formada em design gráfico pela Federal do Espírito Santo. E aí lá eu descobri uma paixão por fotografia. Meu TCC foi sobre fotografia, apesar de hoje eu ser product. Sou mãe do Thor e do Pinco, eu também sou mãe, tá? Tem um Golden que me deu um ataque cardíaco no começo aqui, que desligou o modem para, né, ter emoção nesse dia de palestra. Sou cervejeira, adoro uma IPA, não recuso nunca na minha vida, entendeu? Que eu malho para isso. E no tempo livre, eu foco muito meus estudos em leadership, liderança de time e de processos. Atuo como ex-designer e product designer na ZUP há 1 ano e pouquinho já, e entrei já me enfiando nesse mercado financeiro, então passei pelo Safra, pelo Santander, agora eu estou no IT, do Itaú. Está sendo um grande desafio, porque eu estou conciliando todas essas skills, assim, de focar em liderança, de estudar cada vez mais o UX, de propor fluxo, propor métodos, então tem sido um desafio constante para mim, fora que é o lance de botar o pezinho da mulher ali na tecnologia, né? Cada vez mais importante, mais vivo na nossa cultura. E aí, a gente vai agora, depois de nos apresentarmos, começar de fato o tema. Exatamente. Aí a gente vai falar um pouquinho do que é o tal do teste AB, tá? Que a gente descobriu que poucas pessoas sabem, gente, que coisa louca. Maravilhoso. É assim, muito diferente, mas para nossa concepção, o teste AB, ele é uma validação de uma hipótese e ele pode acontecer em vários momentos. Numa ideação de um produto,
Sim, ele pode acontecer numa ideação de um produto, onde a gente vai validar ali no momento de uma design sprint, a gente vai fazer uns testes com o usuário ali para validar. Este é um tipo de teste AB. Temos outros tipos de teste AB? Sim, temos, que é um pouquinho mais do que a gente vai falar. É quando a gente já está ali trabalhando, validando, andando por todas as partes, que aí a gente vai olhar para esse tal do teste AB, pensar numa feature ou numa possibilidade que já estejam rodando no mercado, validar, fazer, colher métricas, pôr ela no mercado, expor para um grupo de pessoas delimitado, que também condiz com o grupo que a feature antiga já está funcionando e tirar métricas de tudo isso. Então, num resumo básico, a Gé, como nossa, né, expertise nisso, pode trazer uma visão muito mais focada. O teste AB, ele acaba sendo isso, né, uma coisa para a gente conseguir Sim. olhar esse momento. Porque assim, às vezes a gente pensa que é muito específico de uma área só, de um campo só, de um ponto só dessa esteira, mas assim, a grande magia dessa esteira é que ela é cíclica, né? Então, é uma esteira que eu começo, que eu posso ter esse teste AB lá numa ideação, num primeiro discovery, numa sequência, assim, sabe? Fiz um discovery, fiz um refinamento, vou fazer uma primeira rodada de desenho, de prototipação. E aí eu não preciso nem tá com um protótipo em alta fidelidade, eu tô com ele de baixa média fidelidade, que já é super ok para você rodar, por exemplo, um teste beta, que é com um grupo controlado, podem ser de coworkers, ou pode ser um grupo de pessoas que são apoiadores da marca, e aí você tem esse contato, assim, existem algumas formas de você criar. E também, aí, beleza, tem esse ponto um pouquinho mais, que eu desenvolvi, que eu passei por vários tá mas mar aberto pra gente é realmente botar o produto em produção. É literalmente falar, beleza, um protótipo de baixa fidelidade. Lá na frente, validar uma hipótese que aqui ainda sua internet está dando uma travadinha, amiga. Até achei que era minha. Tá normal agora? Agora tá, voltou. Beleza, gente. Então, esse teste AB eu posso fazer tanto lá na ponta da esteira, né, que a gente tá falando de um protótipo, quando eu chegar lá na outra ponta que eu já desenvolvi, porque às vezes, por mais que eu faça aqui no protótipo, que eu rode no lab, que eu faça várias coisas, ainda podem surgir dúvidas, ou até ir para o desenvolvimento, ir para o mar aberto, eu posso ter surpresas que muito. Então, assim, tem vários pontos que eu posso inserir isso e várias formas que eu posso fazer isso. E aí, a gente descobriu que o assunto da talk iria mudar. Exatamente, a gente queria vir aqui fazer uma coisa muito mais sensível a esse momento de mar aberto, quando você leva uma feature para o mar aberto, quando você segura. Mas mudou, a gente rodou uma pesquisa, afinal de contas, a gente tem alguém, né, de toda essa área de produto de design junto e uma pessoa da área de qualidade trabalhando com isso. O que acontece? Roda uma pesquisa. E aí, quando a gente roda uma pesquisa, a gente valida. E o que a gente validou nessa nossa pesquisa, já? A pesquisa, ao teste, a gente descobriu magicamente que as pessoas não estavam habituadas a toda essa esteira do teste AB. Foi uma coisa assim, incrível de descobrir. Que a gente estava pensando, nossa, a gente vai meio que ser. Vai ser palestra no sentido mais educacional, de trazer tecnologia, de trazer metodologia. E a gente descobriu que não, que o negócio era bem lá no começo ainda, tipo, volta 2 casas
no Banco Imobiliário e tentar comprar a é. primeira casinha ali no Planalto Paulista. Depois você vai para o Morumbi. E aí a gente teve que mudar todo o nosso engajamento. E aí a gente teve que olhar um pouquinho para o teste AB no desenvolvimento. E aí a gente vai trazer agora para vocês, né, toda essa parte do que é o teste AB vivenciado ali para o desenvolvimento, para que a gente enxergue como a gente enxerga, tá? Então, a parte de coletar dados. A gente precisa rodar um teste AB no desenvolvimento para entender o nosso público, para entender a aceitação de uma feature, para entender como a gente vai levar. A gente vai trazer aqui na Talk ainda alguns casos que o teste AB, como poucos acreditam, que ele é para validar tela, que ele é para marketing validar se aquela campanha está fazendo sentido ou não, se aquele ponto está indo ou não. A gente tem teste AB para código, gente. A gente tem exemplos no mercado de empresas que rodam teste AB para código. Vocês acreditam nisso? Vocês têm essa noção? É muito legal isso. A gente consegue pôr metas, porque se eu tiver um ponto que vai melhorar a minha aceitação do produto, se eu tiver ali, você consegue desenhar todas as metas junto com uma equipe de marketing, junto com uma equipe de produto, para saber idealizar e montar as hipóteses que você vai testar. Então, você pode ter uma ou mais hipóteses no seu teste AB. Criar as validações, né, as variações, né, Gé? Sim. Nem sempre, porque a gente já tem às vezes a persona, uma proto-persona, já sabe mais ou menos por onde caminhar com esse produto, que na hora de desenhar mesmo a solução, a gente vai ter uma opção que a gente fala, caramba, é essa. Ó, testei também um pouquinho, é essa, bicho. Não, tem muita coisa que a gente vai evoluindo conforme as coisas andam, ainda mais se às vezes o produto faz parte de um grupo, e aí você vai tentar adequar a linguagem, você vai entendendo como é que o mercado funciona. Então, às vezes, você precisa, assim, rodar variações para descobrir. Variações, assim, aqui é um campo de texto e aqui vai ser um campo de seleção. Nesse nível. Exatamente. E aí, né, executar as experiências, ver se o público está utilizando muito mais. Tinha antigamente alguns testes AB a nível de a gente está com algumas ferramentas que gravam a imagem do usuário fazendo aquela parte, utilizando, sentindo, vendo, para a gente entender como que é para tudo. E a gente analisa depois os resultados para entender. E aí, nesse momento, a gente gosta de falar, cara, teste AB não é só de design, teste AB não é só de QA, teste AB não é da área de marketing, teste AB é de uma gama de pessoas, é todo mundo junto, envolvido e fazendo, tá, toda essa parte em conjunto. O teste AB, ele precisa, para ele existir, ter todos os envolvidos em conjunto. Exatamente, assim, é um trabalho do time mesmo, tá? E isso é uma coisa que vai para toda a esteira, mas muito no teste AB, porque cada pessoa do time vai ter uma visão. O desenvolvedor vai trazer uma perspectiva, o QA vai trazer uma perspectiva, o cara de negócios vai trazer uma perspectiva. É uma coisa muito colaborativa mesmo, não é só o designer que vai lá falar, tem que ser assim, esse. Não, é tudo. Jé, eu acho que sua internet travou de novo, amiga. Voltou, gente? Voltou. Hoje é você. Internet. Eu acho que é a pessoa que está com o slide. Hoje sou eu. Começa. Hoje é você. É a segunda vez que a gente faz essa apresentação, gente. E, por incrível que pareça, quem está com o slide sempre trava. Eu acho que o assunto é tão polêmico que a gente acaba travando o mundo, tá? A gente precisa que vocês ajudem a gente nisso. Então, vamos lá. O resultado da nossa pesquisa. A gente rodou e viu. O que você entende por teste AB? Validação de hipótese. Legal, começamos bem. Não é um teste. O fato de ter teste no nome não faz dessa atividade um teste. Testes em que você testa duas versões diferentes de um site, aplicando aplicativo ou produto
e compara os resultados de ambos. Tá, é isso, mas não é bem isso, né? Mais ou menos. Entendeu? Aí teve outras. Essa daqui, eu acho que foi a que chegou um pouquinho mais perto, né? Que é um teste de usabilidade, navegabilidade, em que duas opções A/B são demonstradas sem que o usuário saiba qual é qual para medir se a interação entre o usuário e o sistema atende determinados requisitos e qual foi a taxa de uso daquele usuário. Tipo, se ele sentiu dificuldade, logo ele desiste, se não ele permanece, utilizando por mais tempo no caso de páginas comerciais, em quais as versões A/B houve uma maior taxa de conversão em compras. Ok. Começa em um ponto e segue até o outro. Olha só, a gente já tem até uma pergunta aqui, já para a gente já começar a entrar. Ó. Existe teste ABC ou só podemos testar 2 cenários simultâneos? Segue seu coração. Vocês vão ver no fim dessa talk, né, Jé, que a gente pode testar quantas hipóteses forem necessárias. Exato, assim, por que a gente fala segue seu coração, né? Eu amo falar isso no time, tá, gente? Eu faço isso no dia a dia de trabalho, é maravilhoso. Porque, assim, a gente pensa, teste AB, só que é uma forma de referenciar as opções. Mas você pode se testar A, B e C, porque tudo depende do que você quer validar. A base do teste, da métrica, é o que eu quero descobrir, o que é importante para o meu produto que eu descubra. Se é ABC, porque você tem um indício de persona que pode ter um comportamento alternativo, cara, testa. Quanto mais você puder testar, melhor. Sim. Então, é de suma importância a gente ter todas as hipóteses que a gente quer e a gente conseguir saber as métricas dela e validar. Por isso, um teste ABCD e infinito vale sim ser feito. A gente tem que entender custo, a gente tem que entender várias outras partes, por isso essa gama de profissionais. Aí vem a próxima pergunta. Para você, como DevOps, QA, designers deveriam interagir no momento de criar um teste AB? Conversar e alinhar quais hipóteses devem ser testadas na resolução de um problema. Teste AB não é uma atividade de devs, QAs, nem de design. É uma atividade da área de marketing e vendas. Gente, começou a dar uma dor no nosso coração. Esse daí é o famoso stick. Tá certo? Não tá, mas também não tá errado, entendeu? Tem marketing, teste AB? Óbvio, a gente sabe os funis de marketing. Não vou nem entrar dentro, porque é para não passar vergonha falando que tem muito tempo que eu já não estudo sobre isso, gente. Mas existe. Só que, assim, é outro departamento. É outro tipo de teste, é outro foco, é outro método de fazer em alguns casos, tá? Exatamente. São várias outras partes que vão auxiliar. Não é o nosso caso aqui. Né, eles vão trazer insumo, mas não são só eles que vão dominar isso. E aí a gente vai para um ponto. Deveria ter um trabalho em conjunto, de maneira a cobrir os aspectos das 3 disciplinas, cada um contribuindo com a sua expertise. Concordo, esse a gente amou. Exato. A gente até queria mandar uma cesta de flor para essa pessoa, né? De tão fofo que ele foi com a gente, assim, vários coraçõezinhos. Né? Aí essa daqui matou a pau. Cria junto, exceto os devs. Hoje existe ferramentas de teste AB que a gente não precisa de desenvolvedor. Gente, eu ainda não conheço essa ferramenta. Então, amado, sim, não é bem assim. Eu não exclui o coleguinha. Não é legal fazer isso, além do que ele é bem importante, sim, nesse processo. Não, foi doída. Gente, não foi uma pesquisa rodada, tipo, aleatória. A gente mandou para mães, para pessoas que não são da área de tecnologia. A gente mandou para a área de produto, para a área de qualidade, para a área de desenvolvedores, gente. A gente estava falando com o público certo, a gente não estava fazendo uma pesquisa por fazer, né? E aí a gente Exatamente, assim, não... Não vem, falando, né? Não, amiga. Não vem o que eles deveriam estar entendendo. Sim.
E se a gente olhar agora para a última, quando você quer saber qual é a experiência das pessoas, afinal de contas, elas estão super interagindo com a nossa pesquisa, e a gente quer saber qual a sua experiência testando um teste AB? Média, nenhuma, boa, zero, tipo, acho que nem teste AB e nem pesquisa, né? Aí esse aqui, né, até respondeu a pesquisa de uma forma mais assim, na maior parte em projetos pessoais e de estudo. As empresas tradicionais ainda não enxergam o devido valor, né, em tipo de abordagem. Eu concordo que as empresas tradicionais não enxergam valor nesse tipo de abordagem ainda. E a gente tem que mudar. Sim, e eu diria... E acho que vale uma ressalva aí, porque eu sei que também pode ter muita gente aqui que trabalha como em consultoria como a gente. Não é uma cultura que você tenha que mudar só quando você está atuando como interno do produto, né? Você está na empresa X trabalhando no produto X. Até a gente, como consultoria, enfrenta isso de chegar e ter que falar para o cliente, cara, vamos fazer isso para descobrir o que o nosso usuário quer mesmo, porque o mundo de produto é o mundo dos achismos, né? Eu acho melhor, eu acho isso. Aí a gente chega, então, vamos testar esse achismo? Será que amor, é né, mesmo? Exato. E aí a gente vem, será que é mesmo essa melhor forma? Será que é mesmo esse melhor ciclo? E aí a gente tira um pouco desse estigma da história do teste AB ser só. A gente trouxe ali bem para provocar, se era de QA, de dev, né, e de design. A gente sabe que é de todo mundo, mas a gente queria provocar. E aí a gente viu com essa pesquisa que, cara, as pessoas não acham que nem desse povo é. Quem dirá das outras pessoas que a gente convidou para dança? Né? Uma Então, cultura muito grande de educar. exato. A gente precisa mostrar, educar e falar. Por isso que eu falei, a gente não vai trazer aqui agora exemplos de empresas e de pontos que usam teste AB na validação das suas estratégias só de design, só de tela. Não, a gente vai trazer empresas também que usam isso para código. Já caiu, eu vou aqui entrar e dividir minha tela, gente. Não tem problema. Tá? Então, vamos lá. A parte boa é que a gente já estava aqui. Vamos por aqui na apresentação, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ver se vocês estão me vendo aqui. A gente tem a Netflix. O que acontece no caso da Netflix? Tá? Eles não testam só parte de usabilidade, e é um case conhecido de mercado, é um case que está para todo mundo ver. Eles testam um código. Então, pensa lá, eu desenvolvi um código, eu fiz todo esse trabalho super legal de organizar, né? E aí eu quero validar se está funcionando, se não está funcionando, como que tá. Então, eu faço um refactor no meu código para ver se ele está mais enxuto, se ele está mais rápido, se ele está tendo uma latência melhor, se ele não está tendo uma latência, ou se ele me entrega mais, se ele me entrega menos. E aí a gente acaba fazendo isso para 2 nichos diferentes dentro da Netflix. Então, ela pode soltar para uma São Paulo capital aquela alteração de código e validar ela, como ela pode soltar para um Rio de Janeiro a mesma alteração de código para o mesmo público. Então, ela vai olhar que, eu vou soltar essa alteração do código para um assinante que é homem, com filhos, então ele tem uma conta infantil numa área metropolitana. Legal, e ele faz essa alteração para São Paulo e ele mantém a outra alteração para a mesma história. Um homem com um filho que tem um perfil, né, uma conta masculina com perfil para outra parte. É para uma mulher. É para uma família, aquela conta família com vários usuários. Ele vai validando para ver como o código se comporta em cada uma das situações, tá? E aí a gente vai validando e vai vendo. Como a gente tem um outro caso que também é muito interessante, e esse eu amo de paixão, é o caso do Uber, tá? O Uber,
Não sei se vocês lembram da história da musiquinha da Paula Fernandes, tá? Dos Juntos e Shallow Now. Juntos e Shallow Now foi maravilhosa. Aí voltou, Jé, que eu não tô te vendo, amiga. Agora quem perdeu a tela fui eu. Então, não estou te vendo. O que acontece? O Uber, surgiu meme, surgiu toda a parte do Juntos e Shallow Now. O que eles fizeram? Já engajaram ali um jeitinho de falar, de fazer, de comunicar no Juntos do Uber. Soltaram essa alteração. Foi super legal. Teve um público que fez. Só que não foi para todos os lugares. Foi só algumas capitais, algumas partes do interior que o público não gosta tanto dessas, eles já têm isso mapeado, não gostam tanto dessas brincadeiras, dessas tiradinhas, eles pararam, eles não mandaram, eles deixaram lá a parte do Juntos normal. Aí teve um outro caso, eu viajava muito em 2018, em 2017, 2018 para Vitória. Sabe aquela funcionalidade de dar a caixinha para o Uber? Eu pegava muito Uber em Vitória, porque eu tinha um cliente lá e eu atendia, e tinha essa funcionalidade já lá. E eu vinha para São Paulo, eu voltava, eu pegava Uber também, e não tinha essa funcionalidade aqui. Eu falava, gente, naquela época eu ainda nem estava, acho que foi em 2017, nem tão envolvida com essa parte de usabilidade, de produto, para me ligar em teste AB, eu falava, gente, será que alguma legislação, será que algum problema, o que pode ter acontecido para a gente ter esse ponto de um lado e não ter do outro? O que foi, o que rolou e como isso pode ter ocorrido? E aí eu fui olhar, eu fui ver, fui falar com alguns amigos, e aí eu acabei descobrindo que era essa história, tá? Maravilhosa, de ter o teste AB. Eles estavam validando se a parte do caixinha fazia sentido. Isso era muito usado, porque tem muito Uber lá em Vitória, para eles validarem lá, para ver se isso trazia para São Paulo e para o Rio. No iFood. Tudo isso, gente, são casos que estão por aí, que as empresas assumem que fazem teste AB. Por isso que a gente trouxe casos de mercado para não expor ninguém. No caso do iFood, eu tenho aqui em São Paulo, eu estava numa live que eu fiz outro dia, entrevistando um pessoal de produto do iFood, e a gente recebeu a seguinte pergunta, como é público, eu também posso, né, trazer para cá agora. O iFood tinha a funcionalidade de pagar com o Vale Refeição. A gente estava com uma pessoa que morava em Bragança, era de São Paulo, mas estava em Bragança na pandemia, e lá não tinha, o único aplicativo de pedir comida era o iFood, e ele não tinha a opção de pagar com o Vale Refeição. E a pessoa veio e trouxe essa dor. Mas em São Paulo eu consigo pagar com o Vale Refeição, porque em Bragança eu não consigo. A pessoa de produto estava lá e ela explicou, ela falou, olha, porque a gente ainda está validando essa funcionalidade, porque existem vários pontos e entraves de como você consegue ou como você não consegue viabilizar esse tipo de ação com os restaurantes. Então, para isso, a gente tem que fazer teste AB, tem que ganhar tracejo, tem que trabalhar toda essa parte, para depois a gente expandir para mar aberto, né? Como a Jéssica falou. Jéssica, tá aí, amiga? Eu acho que ela não está. E aí, a gente acaba utilizando uma ferramenta da Zup para acabar falando um pouquinho do que a gente faz, de como a gente faz essa parte, né, dos deploys em círculos, do que é o DevOps, do que é utilizar ele a favor de um teste AB, né? Então, como que é essa parte? A gente acaba precisando de toda a área de operação, de todo desenvolvimento, marketing, todas as áreas juntas, trabalhando para a gente chegar nesse ponto.
trabalhando em conjunto para a gente chegar numa solução final, tá? E aí a gente vai fazer como essas amarrações. Pegando os dados, pondo em pontos determinados, como a gente vem falando por aqui até agora, e validando, e gerando, e vendo, e colhendo dados, e experimentando. Sobre o ponto da história de a gente consegue ter mais de um teste AB. Opa, nessa GIF a gente mostra bem. A gente tem uma, duas, três hipóteses sendo validadas ao mesmo tempo. E com isso, a gente consegue ir olhando para como está, para como não está, para em que ponto a gente vai, pegando dados. Porque pensa só, por que a gente fala dos amiguinhos? Por que a gente fala de trabalhar isso tudo? Por que a gente olha para toda essa parte e tenta chegar numa situação só? Porque o Dev, ele construiu, ele sabe, ele faz, ele está ali fechado com o propósito e com o amor de todo mundo. Show de bola. O QA testou, tá tudo funcionando, tá tudo perfeito. E o UX pensou em várias formas, produto e marketing trabalharam junto. Mas quem vai mostrar esses dados bonitos que vocês estão vendo aqui? Esses dados super legais para a gente. É a galera de operação, é a galera que está ali vendo, entendendo como funciona e como cada uma das brands estão funcionando. Olha aqui nesse caso, a nossa hipótese 2, ela é super mais assertiva. Ela teve muito mais resposta em cima dos outros pontos. Jé, você tá aí? Oi, tô aqui, tô escutando. Agora eu acho que a internet vai me ajudar, gente. Aê! Né, Jé? Você trabalhando toda essa área de produto, é muito importante, não, a gente ter essa parte, né, de uma área de usabilidade em conjunto. Sim, porque assim, quanto mais eu tiver de resultado, de métrica, de apontamentos, de perspectivas, assim, mais eu vou conseguir defender um posicionamento dentro da empresa, que pode ser assim, a gente viu que a opção do meio é que se saiu melhor. Mas não significa que aquela segunda opção não resolve alguns problemas nossos. Então a gente pode conciliar e ali, sabe, casar duas coisas que vão atender todos os nossos públicos, ou com essa melhor solução, eu quebro uma argumentação que seria top-down, a decisão de como ser feita. Não, a gente quer assim, que a gente sabe que é assim. Aí você chega lá, olha, estou te provando por A mais B, com dados, com resultados, com médias, com métricas, que a gente pode fazer desse outro jeito aqui, que vai ser sensacional, o nosso usuário está curtindo, o nosso cliente está curtindo, e você também, assim, além de defender uma solução, você cria uma abertura para propor melhorias, porque o processo todo é um ciclo. Então, eu tenho esses resultados, eu sei que o que eu fiz está funcionando de certo ponto. Então, o que eu vou fazer a partir disso? Eu posso pensar nas melhorias. Então, eu vou começar a defender que tal coisa está funcionando, mas precisa melhorias porque a gente viu esse dado, mas tem aquele outro comentário, você vai linkando as métricas e casando a sua argumentação. Sim. Então, para tudo isso, tá, a gente acaba tendo essas necessidades e essas amarrações, tá? E é por isso que a importância do nosso teste AB, não é, Jé? E aí a gente acaba trazendo para vocês, era um pouquinho do que a gente queria mostrar, falar, agora abrir para debate, porque é um ponto que a gente acaba não sendo tão falado, não sendo tão visível, e as pessoas entendem. A gente já chegou a talks sobre esse tema, onde todo mundo olha para a gente e fala, não, mas teste AB é uma atividade de qualidade, ou não, teste AB... É isso que a gente quer desmistificar, a gente quer causar polêmica, né, Jéssica? Sim, a gente quer levar para deixar essa sementinha, levar para vocês essa coisa de que, cara, existem várias formas de fazer isso, é legal fazer isso, e você pode chegar segunda-feira no seu time e falar, gente, vamos testar, vamos
tentar fazer um teste AB, vamos descobrir se aqui na estrutura que eu tenho hoje eu consigo fazer isso, mesmo que seja muito artesanal. Assim, gente, eu já fiz teste de sair mostrando tela e documentando em planilha do Excel. Sim, é o melhor. A gente não tem um jeito certo, a gente viu ferramentas, a gente conversou com pessoas sobre ferramentas, não tem um jeito certo. A gente traz o Charles aqui como uma ferramenta, no caso de um teste AB, que vai fazer, que vai olhar, é uma ferramenta open source da ZUP, gente. Não estou fazendo propaganda, não é nada, existem outras por aí. É que essa é a que a gente usa no nosso dia a dia, né, amiga? Então a gente trouxe cases do mercado, mas eu não tinha as ferramentas que eles usam, gente. Então, desculpa, eu não consegui trazer outras para vocês. Mas o Charles é uma ferramenta que a gente usa e ele faz isso, ele proporciona. E a ZUP não ganha com nada disso, ele é open source, está aberto para todo mundo que quiser contribuir, que quiser usar e que quiser ter no seu dia a dia. Mas, é o que a Jéssica falou, dá para fazer teste AB com Excel. Cara, você coloca lá 2 alterações e vai medindo, pegando quanto teve de utilização de um ponto, quanto teve do outro. É claro que sim, que cada teste, cada jeito que você faz, você vai ter um tipo de resultado, né? Quali, quanti, enfim, você vai ter um tipo de resultado específico. Pode ser que talvez não seja toda a métrica que você precise, mas já é alguma coisa, já é o suficiente para criar essa cultura no time. Sim. Porque, por exemplo, eu vou citar uma situação que eu passei recentemente no projeto que eu tô. A gente estava começando o trabalho na Squad, então aquela loucura, aquele, né, Deus nos acuda. E aí a gente estava começando a desenvolver já algumas coisinhas, desenhar umas telas. E aí a gente foi cobrado por uma liderança maior sobre termos testes com usuários. Eu pensei, maravilhoso, eu estava adiando esse processo, porque eu falei, cara, não dá, agora a gente está tentando resolver os BO primeiro. Maravilhoso, vamos incluir isso no processo. Só que aí foi uma escadinha, porque aí primeira barreira que eu enfrentei, liberações e acessos. Que ferramenta eu podia usar, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. Aí tem LGPD, que a LGPD leva outras questões para isso, para quando você vai liberar para usuário externo, para cliente externo, né? Cliente externo que eu disse, no meu caso eu tenho cliente interno, né, no meu produto. Cliente externo, utilizar. Aí beleza, resolvi isso. E o meu primeiro teste foi, gente, eu não conseguia montar o protótipo no InVision, porque eu tinha barreira de sistema. Fui mostrando a tela, guiando o teste, registrando tudo na planilha do Excel. Não foi todas as métricas que eu precisava, mas já deu um monte de insight sensacional para a gente evoluir aquele protótipo. E também criou um senso de importância de a gente tem que resolver esses problemas de acesso, a gente tem que resolver esses problemas de sistema. E aí agora a gente está indo para um caminho de ter teste beta, teste no nosso laboratório de pesquisa. Às vezes é uma coisinha pequena que você faz, mas você vai provocando as suas lideranças a resolverem os empecilhos que você tem na frente para poder entregar aquilo. Exatamente. Então, gente, agora a gente quer trazer para vocês, tá? A gente quer falar que a gente tem vagas que estamos contratando e que adoramos pessoas, né? Então, escaneie o nosso QR Code aqui se alguém quiser vir, tá? A gente é legal, tá? Ó. A gente é legal, a gente é meio maluca, a gente fica sem internet, mas a gente é boazinha, a gente promete. E agora eu vou parar aqui a apresentação para olhar um pouquinho aqui para vocês, porque eu adoro essa interação, para a gente saber um pouquinho mais. Olha lá, o Pedro também falou, usar um load balance para fazer apontamentos para diferentes cenários pode ser considerado uma boa prática para realizar um teste AB. Excelente! Aí, tá vendo onde está indo o tal do DevOps? Tá vendo? Olha aí o DevOps vindo aqui com a gente, gente. Olha aí o DevOps vindo trabalhar nessa parte com todos os pontos. Exatamente, Pedro. É por isso que a gente precisa dessa parte do DevOps, porque você vai, através de um load balance, entender os traces, entender onde usou, pensa num site, vamos fazer num site de compras, de que tem um carrinho. Putz, eu fiz uma alteração bem no meio do fluxo, aquele fluxo antes me demorava coisa de 40 segundos para eu passar ali
desde escolher o produto, colocar no carrinho, né? Colocar a quantidade para ir fechar a conta lá, colocar valor, toda essa parte. Até chegar ali de pôr o cartão, me demorava 40 segundos. Nossa, eu fiz uma alteração para ficar mais fácil, para ver se agora com um clique só eu resolvo toda essa parte. Ah, agora está tudo mais certo. Que show de bola. Agora ele tem que funcionar em 20 segundos. Eu tenho que reduzir para metade. E quando a gente vem com toda essa estrutura de um teste AB, toda essa análise, todo esse pensamento, o que a gente faz? A gente faz esse trabalho, a gente consegue ver, e é através de um load balance, é através de saber onde cada ponto está pingando, aonde cada parte está tracejando. E é maravilhoso, tá? Então, gente, a gente gosta bastante de trabalhar com essas partes e entender esses momentos. Por isso que eu falei que agora a gente deixou esses minutinhos para mandar pergunta, para a gente bater um papo legal sobre o que tá rolando, tá? E vocês falarem. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Quem aí, antes dessa talk, sabia o que era teste AB? Manda aqui no chat para a gente ver, sabe? A gente quer saber. Vocês sabiam que empresas como, né, o iFood, a parte do Netflix, ou até mesmo o Uber, utiliza esse tipo de técnica? Vocês já se depararam com um teste AB de estar numa localidade, sentir uma funcionalidade de um jeito, depois ir para uma outra e ver ela de uma outra forma? Manda aqui pra gente, enquanto vocês mandam no chat, né, já conta alguns momentos, eu também, conta alguns momentos de como foi viver nessa parte de UX, de toda essa experiência, esses testes e essas evoluções. Cara, eu acho que para mim, assim, o grande choque, ao mesmo tempo, a grande travessia foi sair, assim, de clientes que não tinham a mínima condição da gente fazer isso, ou realmente não existiu interesse, a necessidade na visão deles, tá? Para eles não era importante entregar. Até ir para alguns que queriam fazer isso, mas assim, a gente tinha toda uma base por trás para fazer. Porque, cara, é muito legal fazer teste AB, é maravilhoso, mas assim, é aquilo que eu falei quando eu citei a minha evolução na squad que eu tô. Você tem que preparar um terreno minimamente. Nem que seja explicando para o seu time o que é um teste AB, tentando fazer de uma forma rústica, que seja, hoje a gente tem ferramenta gratuita, que nem a gente tem o Charles, que é open source, quando você pensa no teste AB lá atrás, ainda no protótipozão, você tem algumas ferramentas que são gratuitas, que você pode montar lá um negocinho, disparar, entendeu? Dependendo do nível de compliance do seu projeto, você pode se disparar em redes mais abertas, ou não, você vai ter que criar um grupo de controle, mas o mais legal é criar essa esteira. E olha que legal o que o Lucas falou. Que ele conhecia um pouco, mas não sabia dessa diversidade. Você viu, gente? É uma ferramenta que une todo mundo. Ela é tão gostosa de fazer, gente. Ela é tão gostosa de ver. E pensa quantas coisas a gente deixa passar ou a gente gasta. O pior, gente, vamos lá. A Jé falou da evolução dela. Eu, né, hoje sou Dev Advocate, faço palestra, tenho essa parte, mas até um tempinho atrás eu estava como líder de equipe e eu tinha que controlar todas essas partes, ver valor, ver quanto desenvolver aquela funcionalidade nova vai gastar para o projeto, quanto aquilo é impactante. E a gente tem testes AB que você gasta um mínimo para fazer e para validar ele dentro, para inclusive provar que vale gastar aquele tanto com aquela funcionalidade. Exatamente, assim, e você usa muito melhor o capacity do seu time. Você usa muito melhor. Tanto no começo da esteira, com o protótipo, quanto lá na frente. Porque você consegue medir o quanto vale o quanto vale investir e o quanto o seu time consegue produzir. Então, você consegue escalonar as suas entregas. É um teste AB, é uma forma de pesquisa e de métrica, mas que você acaba gerando impacto na área de negócios, na gestão, em tudo que acontece ali no seu time.
Porque pensa só, trazendo para uma situação prática onde eu já tive que atuar. A gente tinha uma funcionalidade, ela ia ser extremamente cara para construir. Ah, como assim uma funcionalidade? Horas do meu time de desenvolvimento, horas do meu time de qualidade, horas da operação para monitorar aquilo. O que a gente fez? A gente testou ela minimamente, tá? Num teste AB, para ver se valia a pena e para falar para a área de negócio, para os stakeholders, que aquilo não era viável, que toda mudança estrutural que a gente ia fazer não valia a pena, não ia trazer um ganho tão grande para o projeto. Exatamente. A gente desenhou, a gente trabalhou, fez, gastou muito menos nesse teste e validou a hipótese. E tem um outro ponto, que assim, é um ponto que eu vivo muito, é o ponto legal, jurídico. Eu tive um monte de entrega jurídica, que eu realmente tinha que priorizar isso por questões legais, senão a gente tomava multa de milhões. E com, às vezes, um teste AB, você consegue justificar até para a sua gestão que isso daqui não é tão prioridade, porque você está vendo que assim, a gente tem duas opções, a gente está tendo dois resultados, mas não impacta tanto quanto esse outro, que ou não, esse outro aqui, cara, a gente tem que fazer direito, a gente vai ter que testar 2 vezes, 2 opções, 2, 3 opções, porque é uma questão legal e o meu cliente, o meu usuário precisa entender a mensagem que eu estou passando, senão ele pode sim entrar com o processo. São formas de validar uma questão legal. Exatamente. Todo esse ponto a gente precisa ter, todo esse ponto a gente precisa saber. E nem sempre é um ponto que a gente olha. Olha Exatamente. Só, o Pedro ele mandou vários pontos aqui, ele mandou um outro. Como desenvolvedor front-end, trabalhando com diversos públicos, eu vivo bastante teste AB, usando o Adobe Analytics, o Load Balance e outras ferramentas. Pedro, você já é meu ídolo. Eu já gosto de você, já quero ser amiga. Pedro está com a missão de usar o Charles para contar para a gente agora. Exatamente. Agora você vai ter que fazer brincadeiras, já que você é front-end, vai ter que usar o Charles para contar para a gente se vale a pena ou não. Mas é sério, gente. O Pedro, olha, ele já gostou, já falou que vai usar. Não, gente. O Pedro, a gente está aqui brincando com ele, mas ele é um bom exemplo. Ele é um exemplo das coisas que precisam acontecer e de como a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem no mercado hoje, né? E ferramentas, quando eu digo, não estou falando do Charles ou das ferramentas da Adobe ou o que for, é as ferramentas técnicas. É um teste AB, é uma ideação, é entender um double diamante para você poder fazer ali o que for para o seu produto. Então, não dá mais para a gente ficar naquela história do arroz com feijão e de criar, sabe, produto simplesmente para pôr na prateleira. Exatamente isso. Exatamente isso. Gente, eu acho, né, Jé, que era esse nosso recadinho. Era isso que a gente queria passar, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Vocês querem falar mais alguma coisa aqui com a gente? A gente deixou lá no começo da nossa apresentação as nossas redes sociais, mas é facinho de achar a gente. Olha nossos nomes, gente. Não tem nem dificuldade. Printa a tela aí e procura nós. Tá tudo certo. A gente super fácil, a gente fala com todo mundo, adiciona, a gente quer conversar, a gente adora, né? Por favor. Então, é um pouquinho disso, tá? Para a gente acabar aqui, não atrasar, né? O pessoal, a gente queria agradecer todo mundo pelo tempinho que vocês deram. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, adiciona a gente, manda lá um feedback, tá? Por favor, gente, obrigada pela atenção, pela participação, por tudo. Senhora, gente, vamos trocar ideia, vamos testar muito, por favor. Tchau, tchau, gente. Obrigada.